Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, verso de número 18 ao verso de número 23. Esse povo aqui da cruz é a gente, lá no acampamento. O design gráfico seu não é muito bom não, mas é a gente aí. Eu botei aí vocês aí na capa, para vocês ficarem se admirando. 1 Coríntios 3, verso 18 ao verso 23. E se der tempo, nós vamos avançar o capítulo 4 até o verso 5. Tá bom? Vamos ler primeiramente essa primeira parte. 1 Coríntios 3, do 18 ao 23. Todos encontraram? Vamos ler juntos, amados, esse texto? Vamos lá. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus venha falar ao nosso coração, orar por aqueles que estão nos acompanhando de longe. Alguns irmãos estão em viagem, outros estão enfermos. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos em Tua casa. Vem receber esse culto, essa adoração, os louvores que já entoamos a Ti, palavra que já foi lida em 3 momentos. E agora, Senhor, mais uma vez, quando nós abrimos a Tua palavra, lemos com reverência, com santa reverência, pedimos que o Senhor, pela mediação do Teu Santo Espírito iluminador, venha abrir o nosso entendimento, venha abrir o nosso coração, venha dispor o nosso coração quebrantado para recebermos a Tua palavra com toda a humildade e longanimidade. Ó Deus amado, fala conosco nessa noite mais uma vez, edifica a Tua igreja para o louvor da Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós estamos avançando na primeira carta de Paulo aos Coríntios e até aqui nós temos visto como que Paulo vem tratando sobre a divisão que há na igreja de Corinto. Muito semelhante ao tema do nosso acampamento que temos que ser um, baseado em João capítulo 17, e o final do capítulo 3, Paulo vai tratar sobre a unidade da igreja, ou melhor dizendo, sobre o principal problema da divisão da igreja de Corinto. E quando ele aborda essa temática no final do capítulo 3, ele está então concluindo aquilo que desde o capítulo 1 ele começa abordando sobre os problemas que havia na igreja de Corinto, os partidos, as divisões, Apolo, Cefas, Paulo e Cristo. A igreja havia se subdividido em 4 grupos pelo menos, onde cada um carregava uma bandeira e dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros diziam: nós não somos de nenhum dos pastores, nós somos de Cristo. Todos os 4 grupos eram problemáticos, estavam divididos entre si, e a igreja estava sendo prejudicada por causa dessa divisão dentro dela. Por isso que Paulo agora vai concluir o capítulo 3, voltando a algumas lições ou a algumas verdades que ele já havia dito no capítulo 1, quando lá no capítulo 1, nós ouvimos Paulo falar sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Mais uma vez, Paulo vai terminar agora o capítulo 3, evocando de novo aquilo que ele já havia dito. E é estranho, porque era de se esperar que agora no capítulo 3, Paulo terminasse essa questão sobre as divisões da igreja,
trazendo uma palavra talvez a respeito do amor, talvez a respeito do perdão, talvez uma palavra a respeito estimulando a igreja, aos irmãos se amarem, se perdoarem. Mas aí Paulo volta para o capítulo 1, ou pelo menos menciona o que ele já havia dito no capítulo 1, falando sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Por isso, irmãos, nós vamos encontrar então Paulo terminando a conclusão, dizendo que nós somos todos de Cristo. E é sobre então isso que nessa noite eu gostaria de falar. Somos todos de Cristo. Aqui nós temos a resolução, ou o resumo geral, pelo qual a igreja de Corinto não deveria viver em desarmonia, em divisão. Nós somos de Cristo. E por que nós somos de Cristo? Nós precisamos tomar naturalmente alguns cuidados para que a divisão não venha acontecer em nosso meio. Paulo diz isso, irmãos, no primeiro capítulo da sua carta, e nós já meditamos sobre isso, quando ele diz à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, junto com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então, tudo que Paulo agora vai dizer no capítulo 3, basicamente ele já disse no capítulo 1, no capítulo 2 e também no início do capítulo 3. Essa finalização é um resumo e uma reflexão, onde Paulo vai nos lembrar essa verdade. Somos todos de Cristo. E porque somos todos de Cristo, nós deveríamos evitar algumas atitudes que naturalmente podem gerar divisões na igreja. Eu falei sobre isso há 15 dias atrás, quando pregava sobre o tema do nosso acampamento, temos que ser um. E nós vimos como que o próprio Cristo nos ensina da necessidade, a respeito da necessidade de vivermos em comunhão, em unidade, como um só corpo, uma só igreja, porque ele derramou o seu sangue para que isso acontecesse. Não foi barata a nossa comunhão, não foi barata a nossa remissão, custou alto preço, custou sangue, inocente sendo vertido na cruz do Calvário. E Paulo agora reafirma essa verdade. Nós somos todos de Cristo. Por causa disso, tomemos alguns cuidados. Primeiro, ninguém se engane. Se todos nós somos de Cristo, tenhamos cuidado com o auto-engano. E Paulo, então, com isso, quer nos mostrar que é possível nós estarmos dentro da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, e estarmos enganando a nós mesmos. Veja que no versículo de número 18, ele vai dizer: ninguém se engane a si mesmo. Como que alguém poderia se enganar a si mesmo? De acordo com o pensamento de Paulo aqui, o auto-engano acontece quando alguém procura justificar seus pensamentos, suas palavras, suas ações, admitindo que está errada. E quando ele diz assim, ninguém engane-se a si mesmo, Paulo está lembrando-nos de um dos principais problemas, que é o maior problema de relacionamento, chamado orgulho ou soberba. É quando ninguém dá o braço a torcer. Se em uma discussão ninguém tomar a frente e pedir perdão, essa discussão só tende a aumentar. E Paulo vai dizer, nós somos todos de Cristo. E porque nós somos todos de Cristo, tomemos alguns cuidados. O primeiro cuidado que nós devemos tomar é de não se auto-enganar. E aqui você tem claramente essa ideia de que, por acharmos que estamos certos, por acharmos que estamos na posição correta, não vamos jamais voltar atrás, não vamos jamais pedir perdão, não vamos jamais dar o braço a torcer, porque nós estamos com a razão, nós estamos certos. Nós estamos colaborando para que a divisão, para que a porfia, para que o sentimento de rivalidade apenas cresça. Por isso que é preciso que nós não deixemos nos enganar por nós mesmos. E aí Paulo mais uma vez vai falar sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Alguém dentre vós, se tem por sábio neste século, faça-se estulto para tornar-se sábio. A ideia aqui é, você que acha que está com a razão, que acha-se sábio segundo este mundo, torne-se estulto, torne-se simples, torne-se alguém culto, para que então possa haver entre vós unidade, perdão, possa haver entre vós a paz de Cristo, porque nós somos um.
E porque nós somos um e somos todos de Cristo, esse auto-engano ele pode envolver tanto a liderança quanto os membros. Então Paulo vai falar em que consiste esse auto-engano. Primeiro, Paulo vai advertir a todos em Corinto, sejam mestres, sejam discípulos, sejam líderes leigos, sejam membros ou sejam simpatizantes do evangelho que estão chegando na igreja. Ele recorre ao uso da expressão dentre vocês. A ideia aqui é para todo mundo, não é só para uma classe de irmãos, é para todo mundo. Os líderes podem estar enganados, a membresia pode estar enganada, os simpatizantes que estão chegando na igreja podem se enganar, é para todos nós. Segundo, Paulo vai referir-se mais uma vez, aliás, ao invés de referir-se mais uma vez à ilustração da agricultura e da construção, porque o capítulo 3 começa com duas ilustrações, uma da construção, o que planta, o que rega e o que colhe, e depois ele passa para a imagem da construção civil, então ele fala sobre o edifício, nós somos o edifício de Deus. Ao invés de utilizar dessa imagem, dessa ilustração, ele agora vai retomar a ilustração da sabedoria no capítulo 1. Então, ele não segue com a nova proposta de ilustração, como ele havia usado. Primeiro ele fala sobre regar, plantar, regar e colher, capítulo 3. Depois ele fala sobre o edifício, aquele que constrói, veja como constrói. O quem edifica, veja como edifica. Nós somos edifício, casa, habitação de Deus. Essa é a imagem. Plantação, construção. Nós poderíamos aguardar que Paulo agora trouxesse uma terceira ilustração para fechar esse capítulo 3 com chave de ouro. Só que o que é que ele faz? Ele volta no capítulo 1, pega a ilustração da sabedoria e joga de novo aqui no capítulo 3. Por que Paulo parece ser repetitivo? Porque esse era um dos principais problemas daquela igreja. Os irmãos que se achavam inteligentes demais, que estavam engodados pela sabedoria humana, pela filosofia humana. Então, o pensamento humano, as ideias humanas, as influências filosóficas da época falavam mais alto do que a palavra de Deus. E quando as influências externas falam mais altas do que a ação interna do Espírito Santo e da palavra, a nossa tendência natural é agirmos na carne. E é o que estava acontecendo aqui. Por isso, Paulo agora vai especificar que a sabedoria que seduz os crentes tem a origem nesse século. E aí então ele vai dizer: ninguém de entre vós que se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Então, a primeira questão que Paulo levanta aqui é a questão do auto-engano. Cuidado para não se enganar. Talvez nós estejamos até certos no nosso posicionamento, no nosso lado da discussão, mas porque não aplicamos corretamente aquilo que é certo e é verdadeiro, nós estamos errando e pecando para com o Senhor. Por isso Paulo vai dizer, é melhor tornar-se estudo, para que você verdadeiramente seja sábio. Afinal de contas, o conhecimento, a verdade sem amor, ela mata, irmãos. Ela mata. A verdade, ela deve ser dita sempre. Nós precisamos falar sempre a verdade. E aí muitas vezes nós temos o seguinte ditado: eu digo a verdade, doa a quem doer. É verdade, nós precisamos dizer a verdade sempre, precisamos falar a verdade sempre, precisamos anunciar a mensagem do evangelho sempre, especialmente quando se trata do confronto para com o pecado. Nós não podemos ser omissos, isso é verdade. A palavra de Deus nos estimula a combatermos o mau comportamento, o pecado. Nós devemos lutar, nossa luta é espiritual e a gente não pode se prender com respeito a isso. Se trata de pecado, se trata de algo que desagrada ao Senhor, nós não podemos nos deter de falarmos a verdade, mas um lembrete é importante fazermos. A verdade sem amor, ela mata. Então, você vai visitar, por exemplo, alguém que perdeu um filho num acidente de moto, e esse filho, esse jovem que morreu no acidente de moto, morreu porque vivia se embriagando, vivia fumando drogas, e de repente estava empinando, ouvindo de uma festa embriagado, e ele morre acidentalmente por causa das consequências do seu pecado. Você não vai chegar na casa daquela mulher, você está vendo aí? Bem pregado. Morreu porque vivia na gandaia. É verdade que ele morreu porque vivia na gandaia, mas não é conveniente você tratar a dor do outro, você tratar o problema que o outro está enfrentando
sem compaixão. Por isso que a gente leu mais cedo, em 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 1, quando Paulo diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Nós podemos saber, e não há nenhum problema em saber, mas se não aplicarmos esse saber por amor, nós poderemos não edificar o nosso irmão. Então a primeira verdade que Paulo vai tratar é sobre a necessidade de nós termos cuidado com o auto-engano, e esse auto-engano envolve também o achar-se sábio, do versículo 18, e agora também o versículo número 19. Ninguém se engane a si mesmo, ninguém se ache sábio. Essa é uma segunda ideia que Paulo aqui quer tratar. O que é que Paulo quer dizer? Ninguém se engane a si mesmo, ou ninguém se ache sábio demais, parafraseando o texto. Acontece, irmãos, que aqueles membros daquela igreja, recém-convertidos ao Senhor, embora já tivessem um tempinho de caminhada, mas eram novos ainda na fé, estavam se ensoberbecendo pela sabedoria humana e agora estavam criticando os seus pastores por questões que eles não tinham conhecimento. A grande questão que Paulo agora vai elencar é exatamente uma defesa ao seu apostolado, que é muito comum nas cartas que ele vai mandar para Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai encontrar Paulo rebatendo as críticas e defendendo seu apostolado, porque aqueles irmãos eram rebeldes. E vez por outra, quando Paulo pegava pesado com eles, o que é que eles diziam? Mas tu também, Paulo, não viste a Jesus. Será que tu és apóstolo de verdade? Será que tu não és um penetra no meio dos apóstolos? Quando Paulo apertava o cinto, apertava com a palavra de Deus, aqueles irmãos voltavam-se a argumentar: Paulo, tu não és um dos 12. Paulo, é duvidoso o seu apostolado. E aí Paulo fica defendendo o seu ministério, falando como Cristo o chamou, constantemente por causa da dureza do coração daqueles irmãos. Com isso, então, Paulo vai mencionar um outro problema que havia naqueles irmãos, que era a maneira deliberada, desrespeitosa, como eles tratavam seus líderes, fazendo julgamentos que eles não tinham condições naturais e maduras de fazer. Eles não tinham condições. Eu lembro-me uma vez uma certa cena que eu presenciei em Sertânia, de um irmão que foi combater uma letra que o pastor quis corrigir. Na verdade, o pastor corrigiu uma letra do louvor, uma letra estava lá. Aliás, a canção que o pastor havia pedido para o louvor cantar era uma canção que trazia alguns simbolismos bíblicos, né? E o pastor explicou e tudo mais, os irmãos foram cantar louvor, só que teve um irmão que se revoltou, disse: eu não canto de jeito nenhum, porque esse louvor está falando do diabo, e não sei de quê, de não sei de quê, de não sei de quê. E o pastor foi argumentar com o irmão começou a teimar com ele e tal. E aí o pastor foi mostrar a ele, né, biblicamente, e foi para o texto original, mostrar como que a palavra no original estava escrita e tal. E o irmão ali se irmou com o pastor e ficou com raiva, e bateu o pé e tal. Mas uma curiosidade a respeito daquele irmão, é que ele mal sabia ler o próprio texto no português. E o pastor estava mostrando a ele no português, no grego, mostrando a origem da raiz da palavra, e ele ainda assim estava teimando. Não, mas eu não canto porque o significado é esse. E foi aquela coisa toda, até que depois de muito tempo, os irmãos do louvor todos cantaram e entenderam, e ele ficou do lado, ele cantava todos, mas não cantava aquela música, porque ele dizia que era música do diabo e tal, e tal, e tal, e tal. Uma problemática. Em resumo, né, a soberba, a dureza de coração, de não reconhecer que o seu pouco conhecimento, até mesmo na língua portuguesa, estava ultrapassando os limites, querendo direcionar questões de cunho que ele não tinha conhecimento. Aqui é o que estava acontecendo com a igreja de Corinto, é a seguinte: aqueles irmãos eram recém na fé e estavam fazendo críticas à maneira como os apóstolos conduziam o seu ministério. Paulo aqui não está, irmãos, de maneira nenhuma dizendo que os irmãos não podiam fazer críticas. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, nós pastores falhamos, erramos, temos uma visão limitada. Agora, o erro ele pode ser feito de duas formas. Primeiro, pode ser intencional ou obstinado, é quando o indivíduo erra por querer, faz de propósito, é alguém de coração duro, é alguém que não é temente ao Senhor, é alguém que tem interesses obscusos. Ou quando o erro é por ignorância, é quando não se sabe de um assunto e erra.
é quando se falha em uma atitude, é quando se é precipitado. Há dois tipos de erro que precisam ser encarados. Acontece que estes irmãos estavam julgando algo que os apóstolos estavam sendo fiéis. Por isso que o capítulo 4, Paulo começa a dizer: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Eles estavam criticando a retórica que os ministros tinham e esquecendo do principal, que era o conteúdo da mensagem. Paulo vai dizer então: ora, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus requer de nós, o que Deus vai cobrar de nós é o conteúdo da nossa mensagem, não é a nossa retórica em si. E aqueles irmãos, por estarem envoltos na cultura da filosofia, nos muitos discursos, nas muitas audiências que haviam ali nas arenas, nos areópagos e outros cantos mais, e auditórios, e ouvirem os filósofos falarem, queriam que os apóstolos tivessem a mesma retórica, o mesmo poder de convencimento que os filósofos tinham. Paulo vai dizer: não é assim na igreja de Deus. Vocês são imaturos, são carnais, estão engoldos pela sabedoria do mundo e querem julgar as coisas de Deus com o crivo do mundo. Não é assim que funciona a igreja de Deus. Nós temos hoje um sério problema nessas novas igrejas emergentes, que é, por exemplo, igrejas que têm contratado coaches profissionais para direcionarem a maneira como a igreja é administrada. Aparentemente não tem nenhum problema. Porém, nós temos um sério problema nessa prática. A igreja não é uma empresa. Nós não lidamos com as coisas de Deus na mesma forma que nós lidamos em uma empresa. Até porque se nós lidarmos, ou se nós fôssemos lidar com as coisas de Deus como nós lidamos com uma empresa, nós perderíamos completamente o sentido de sermos casa espiritual, lugar de reunião para adoração ao Senhor, comunidade da fé. Nós perderíamos completamente o nosso propósito, nosso objetivo. Nós não investimos como a empresa investe. Nós não juntamos como a empresa junta. Nós temos uma visão totalmente diferente de reino. E a ideia que Paulo quer trazer aqui é exatamente essa: deixem de trazer filosofia do mundo para dentro da igreja, porque a casa de Deus é diferente. Não há nenhum problema nós cuidarmos administrativamente da igreja, não há, mas a maneira como nós cuidamos da casa de Deus não é como nós cuidaríamos de uma empresa, é diferente. Se fosse assim, irmãos, nós não faríamos investimento em congregações, nós não faríamos investimento em missionários, nós não faríamos investimentos em ninguém trabalhando no reino de Deus. Porque financeiramente e questão de lucro é zero. Há quantos anos a Igreja Presbiteriana de Bom Conselho investe em Terezinha, em Lagoa de São José e no Getsemane? Muitos anos. Me digam uma única vez que veio o retorno financeiro destas congregações para cá. Nenhuma. Nem veio, nem vem. Pelo contrário, todos os meses o tesoureiro da igreja deposita valores para suprir as despesas que as congregações não se mantêm. À luz, ou numa perspectiva da empresa, isso é cabível? Jamais. Todo mês mandar um monte de dinheiro para uma congregação, noutra cidade, noutro distrito, que nunca tem retorno nenhum, nunca vem, só vai. E tem mês que vai dobrado, porque as contas não fecham lá, então tem que mandar o dobro do que se vai. Qual é, financeiramente, administrativamente, a vantagem disso? Nenhuma. Não tem vantagem. Qual é a vantagem, por exemplo, de ajudar algumas pessoas que não são dizimistas? Pessoas que nunca colaboram com nada na igreja, mas quando passa por um aperto, a igreja chega junto. E são muitas que são ajudadas assim. Muitas. Pena não. Acontece que nós não divulgamos, nem sai em relatório a ajuda que a igreja mensalmente, juntamente com alguns irmãos, prestam a pessoas que estão em necessidade ou situação de vulnerabilidade. Não compete a igreja ficar vendo aqui a exposição. Olha, o fulano de tal passou por um problema de saúde e a igreja destinou 3.000 reais, como já aconteceu aqui.
Fulano de tal passou um aperto em casa, nós mandamos R$ 2.000, como aconteceu recentemente também. Fulano de tal passou uma dificuldade e tal, nós enviamos R$ 4.000, R$ 10.000, como já aconteceu aqui. Não convém. Nós não administramos a igreja como se administra uma empresa. Paulo vai dizer, irmãos, a maneira como vocês querem criticar a obra do Senhor, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e também o próprio Apolo, não deve ser o mesmo crivo que a filosofia utiliza. Os parâmetros que a gente utiliza não são esses. Importa que os dispenseiros sejam encontrados fiéis. Por causa disso, então, Paulo vai tratar agora, no versículo número 20, 19 e 20, melhor dizendo, de duas citações do Antigo Testamento. Ele diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Se você puder abrir sua Bíblia, veja isso em Jó, capítulo 5, verso 13. Paulo está fazendo uma citação direta de Jó, capítulo 5, verso 13. E veja bem o que é que Paulo quer falar com isso. Jó, capítulo 5, verso de número 13. Nós temos a situação que Jó está enfermo e os amigos de Jó vão visitá-lo. Só que quando os amigos de Jó vão visitá-lo, ao invés de levar a eles uma palavra de ânimo, ao invés de levar a ele uma palavra de encorajamento, de misericórdia, de oração por ele, o que é que os amigos de Jó chegam lá e fazem? Começam a criticar Jó. E começam, inclusive, a questionar Jó se aquele sofrimento que ele estava enfrentando não era por causa do seu pecado. Eliafaz vai exortar a Jó, Bildade vai exortar a Jó. É quando, então, nós vamos encontrar essa expressão. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. Ora, o que é que Paulo quer dizer ao fazer uma menção do livro de Jó, tratando sobre a igreja de Corinto? A primeira imagem que Paulo está utilizando aqui, porque ele faz duas citações. A primeira está em Jó, a segunda está no livro de 1 Coríntios. Nessa citação que Paulo está fazendo aqui, o que ele está mencionando, irmãos, é uma imagem da caçada, em que o caçador, pela sua própria astúcia, prepara a armadilha e almeja o alvo. Quando ele faz essa comparação, nesse contexto aqui, Paulo está dizendo o seguinte: os amigos de Jó tinham conhecimento, tinham sabedoria. Se você observar bem, o discurso de Bildade, de Eliafaz e do outro amigo de Jó é um discurso teologicamente correto, em alguns termos. Há muita teologia no discurso desses amigos de Jó. Porém, lhes faltou uma coisa. Faltou o amor e a compaixão por Jó. Eles foram lá, viram Jó em uma situação de vulnerabilidade extrema e começaram a dizer: rapaz, tu está passando por isso porque tu pecou. Você está passando por isso, Jó, porque você fez isso e isso. Rapaz, confesse seu pecado, deixe de esconder seu pecado. O seu problema é todo esse, você está escondendo pecado. E ficaram ali em torno de Jó, dizendo, acusando, tentando puxar de Jó o que não tinha. Aí o que é que a Bíblia vai então dizer? Paulo vai dizer: Deus apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos logo chega ao fim. No final das contas, foi revelado que o problema de Jó não era o seu pecado, não era maldade, não era nada escondido, pelo contrário. Deus o havia instituído na terra como seu próprio advogado para que ele mostrasse ao diabo que Jó era temente a Deus, apesar de enfermidade, de falta de dinheiro, de falta de família. Apesar de tudo, Jó era um homem íntegro. Deus apanhou os sábios na sua própria astúcia. E no final das contas, Jó foi revelado como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E esse testemunho quem dá não são os homens. O próprio Deus dá testemunho de Jó assim. O outro texto, então, que Paulo vai citar, é um texto mais próximo. Versículo 20 do capítulo 4. Paulo vai dizer assim: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. E nessa citação, então, Paulo vai mencionar 1 Coríntios, mas ele menciona também um outro texto, que é o texto de Salmos, Salmos 90, versículo de número 11. Ambos os textos que são mencionados ou são expostos por Paulo aí,
trazem essa tonalidade, essa ideia de que nós precisamos ter cuidado para nós não enganarmos a nós mesmos. O auto-engano é preciso ser deixado para que nós não venhamos a pecar e a causar divisões na igreja de Deus. Nós somos todos de Cristo e é preciso ter cuidado com o auto-engano. Por que nós somos de Cristo? Primeiro, é preciso ter cuidado com o auto-engano. Segundo, é preciso ter cuidado com a vanglória. Verso 21 ao verso 23, Paulo vai dizer: porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Não se engane, não se glorie. A ideia que Paulo vai tratar aqui é a vanglória. O texto começa com uma partícula no imperativo do grego. E nessa partícula do imperativo do grego, Paulo vai trazer o significado, ou vai trazer a ideia de que ele está concluindo tudo que ele diz. A ideia aí é, portanto, Paulo está trazendo a conclusão do capítulo 1, 2 e 3. Diante de tudo isso, irmãos, diante de tudo que eu já falei para vocês, a ordem agora é essa: ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. Qual o principal problema que Corinto estava enfrentando? A divisão, por causa de pensamentos e de posicionamentos diferentes, que no final das contas revelavam como que eles davam glória aos homens. O grupo de Paulo colocava Paulo numa posição que Paulo não deveria estar. O grupo de Apolo colocava Apolo numa posição que Apolo não deveria estar. E o grupo de Cefas colocava ele numa posição que ele não deveria estar. No final das contas, estava se resumindo a um tipo de idolatria ou de vanglória. Vanglória a seu pensamento, ao seu pastor, e glória não devida aos servos de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: nós somos apenas servos, despenseiros dos mistérios de Deus, no capítulo 4. Vocês estão equivocados, irmãos. Vocês estão enganados e estão se vangloriando do engano de vocês. Estão enganados e se vangloriando do engano de vocês. É como que alguém que está de repente vendo um resultado de eleição, ou até mesmo, de eleição é mais fácil, de jogo é difícil, porque às vezes também muda no final das contas, né? Mas de repente, eu já vi muito isso, né? Toda eleição quase sempre tem disso. O rádio está lá transmitindo o resultado, e aí de repente dá assim umas 7 horas da noite e apurou 90% das urnas. Aí tem um candidato que está na frente. O que é que o povo faz? Sai pela rua e aquele tiroteio, aquele pá. Aí de repente termina o resultado das eleições. De última hora, virou. Aí volta todo mundo para casa, acuado, caladinho. Aí sai os outros que nem doido, aquela zoada toda. Aí dá confusão, dá briga contra si, aquele negócio todo. Jogo de futebol, mesma coisa. O time está indo, aquela coisa toda. De repente está ganhando, e você já começa, e tal. De repente, um gol. De repente, uma falta. Vai para os pênaltis. Pronto. Os pênaltis muitas vezes mudam completamente o placar. Paulo está dizendo: irmãos, vocês estão enganados com respeito ao julgamento de vocês, e ainda estão se vangloriando do pensamento errado que vocês têm. É como alguém que está comemorando a vitória de alguém que daqui a pouco vai perder. Está errado, está se vangloriando. Paulo vai dizer: não façam isso. O profeta Jeremias, capítulo 17, verso 5, já alertou-nos sobre essa verdade. Essa verdade, ela é tão antiga, mas ainda hoje nós acabamos quebrando e esquecendo dela. Qual é? Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. O profeta já havia alertado: não confie no homem, não. Ora, nós não podemos confiar nem em nós mesmos, no sentido de que Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu vou lá e faço. Miserável homem que sou. Nós somos vulneráveis, nós somos falhos. Por isso a nossa oração deve ser constantemente aos pés da cruz: Senhor, tem misericórdia de minha vida, me sustenta, me livra. A oração do Pai Nosso nos ensina isso, né? Livra-nos da tentação. Senhor, tem misericórdia, livrai-nos da tentação, livra-nos do mal. Por isso que nós precisamos ter cuidado com a vanglória. E aqui então, no capítulo 3,
Paulo vai então dizer no versículo 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam coisas presentes ou futuras, tudo é vosso. Quando Paulo então começa a falar de Paulo, dele mesmo, de Cefas, de Apolo, e agora de coisa presente e coisa futura, o que é que ele quer então ensinar ou mencionar para aqueles irmãos sobre essa divisão que acontece na igreja e sobre o que é nosso? Por que que Paulo faz essa série de menções? Isso é nosso, isso é nosso, isso é nosso. Por que que ele quer mencionar isso? Paulo agora está fazendo a seguinte observação. Paulo, Apolo e Cefas são da igreja. Capítulo 4 ele vai dizer, nós somos servos, ministros, despenseiros. Dispenseiro, o despenseiro é o empregado, é um servo de uma casa. Ele cuida dos interesses do seu senhor. Então, ele não é o dono da casa. Ele é apenas aquele que administra os interesses do seu senhor. Paulo vai dizer, deixe de colocar num pedestal Apolo, eu ou Cefas, porque o dono da igreja é Cristo. Nós somos apenas seus despenseiros. Em outras palavras, nós somos de vocês. Cristo nos concedeu para servir a vocês. Então nós somos de vocês. Depois ele vai dizer, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas futuras, tudo é vosso. Em que sentido o mundo é nosso? Em que sentido as coisas presentes e futuras são nossas? Paulo aqui está nos lembrando aquilo que ele mesmo vai dizer lá na sua carta aos Romanos. O que é que poderá nos separar do amor de Deus? Será morte? Será tribulação? Será guerra? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós já estamos guardados na mão do Senhor. Ele já nos deu vitória neste mundo. Lá em João ele vai dizer o seguinte, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso que a ideia é, o mundo é vosso. Não é a mesma ideia que ele trata quando fala sobre o maligno. No mundo jaz o maligno. Não é essa a ideia. Mas a ideia de que vocês já são vitoriosos nesse mundo. Não apenas o mundo, mas o presente também é vosso. Nós temos Cristo na nossa vida. O nosso presente com Cristo já é uma aspiração do céu. Aí ele vai dizer, as coisas futuras também são vossas. Com respeito ao dia de amanhã, o Senhor nos diz, não andeis ansiosos, basta cada dia seu próprio mal. Deus supriu hoje, Deus vai suprir amanhã. Com respeito à eternidade, melhor ainda, porque já temos certeza de salvação. Então, todas as coisas são nossas. Porque todas as coisas são nossas, nós somos de Cristo. Cristo é de Deus. E assim está fechada a equação. Para que divisão? Para que porfia? Para que briga? Se afinal de contas nós somos colocados na igreja do Senhor para sermos uns para os outros, todos para Cristo, e no final estaremos todos nos céus, é inútil, irmãos. É inútil, nós somos todos de Cristo. E todas as coisas são nossas. O teólogo Zacarias Ursinos, do século XVI, ele propôs uma questão muito pertinente, quando ele faz a pergunta, ele mesmo responde, em um tipo de confissão de fé. E ele diz assim, qual é o teu único conforto na vida e na morte? A resposta que ele dá é, que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu conforto, na vida e na morte. Eu não me pertenço, eu pertenço a Cristo. Porque eu pertenço a Cristo, isso é o meu conforto. Nós podemos dizer, como Paulo diz lá em Romanos 14:8, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. É essa a lição que Paulo agora vai trazer no capítulo 3, terminando aquilo que ele vinha falando sobre a divisão da igreja. Finalmente, irmãos, se nós somos todos de Cristo, o que é que Paulo quer nos ensinar com respeito às divisões ou como combatermos as divisões? Primeiro, nós precisamos ter uma visão correta de quem ensina. Do verso 18
ao verso 21, Paulo nos alerta para nós termos uma visão correta com respeito àqueles que servem na igreja de Deus. Não os tratem como Deus não quer que sejam tratados. Trate-o como dispenseiros e cobrem e exijam deles fidelidade às Sagradas Escrituras. Por isso que nós vamos ver semana que vem o restante do texto, capítulo 4, onde Paulo vai dizer: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor e traga luz a todas as coisas. Importa que sejamos fiéis. Segundo, tenha uma visão correta sobre quem possui ou o que possui. Verso 21 ao verso 23, Paulo vai dizer que tudo é nosso. E se tudo é nosso, nós aqui temos uma palavra de consolo e de esperança. A igreja não é de uma pessoa, a igreja não é de uma família, tudo é de Cristo e ao mesmo tempo tudo é nosso. De modo que aqui nós temos uma outra lição, é de termos muito cuidado em não querermos ser dominadores do povo de Deus. E a primeira carta de Paulo, melhor dizendo, a primeira carta de Pedro vai falar sobre isso. Naquele texto que nós lemos muito aqui, vez por outra eu leio no conselho juntamente com os presbíteros: irmãos, não cuideis da igreja de Deus, não cuideis do rebanho de Deus como sórdidos, ou com ganância, ou como dominadores. Pelo contrário, pastoreai o rebanho de Deus. A ideia de Pedro é: pastoreiem o rebanho que não é de vocês. Eu já até mencionei aqui uma vez uma frase que o pastor Stefano, na época diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, dizia sempre: irmãos, aprendam isso, vocês não vão escolher ovelhas, vocês apenas vão pastorear as ovelhas que Deus manda. Porque se nós formos escolher ovelhas, o negócio não presta. Porque se for pelo nosso crivo humano, se for pela nossa preferência humana, a igreja seria selecionada de acordo com as nossas preferências. Mas acontece que a Bíblia é clara em nos mostrar: as ovelhas não são nossas, a igreja não é nossa, ela é do Senhor. E se ela é do Senhor, por que eu vou brigar com meu irmão? Por que eu vou discutir com meu irmão a respeito de um posicionamento ou de uma situação que é temporária? É inútil. É inútil. Nós não podemos nos levar a essa indisposição por algo que não é nosso. É como que alguém que de repente vê um carro na rua e se depara com outro alguém que também está olhando para aquele carro e começam a brigar porque um está olhando para o carro que ele também está olhando. Mas de quem é o carro? Nem é teu, nem é meu. Por que nós estamos brigando por algo que não é nosso? Por que nós estamos discutindo porque um está olhando e o outro está olhando para um carro que não é seu? A igreja não é nossa. Ela pertence ao Senhor. Por que nós vamos nos engarfinhar com os nossos irmãos por algo que não nos pertence? A igreja, ela é de Cristo. E aí vem uma outra lição. Porque a igreja é de Cristo e Cristo é de Deus, nós não podemos tolerar jamais que ninguém seja o dominador da igreja. Por mais velho que você seja, meu irmão, minha irmã, por mais influente que você seja, por maior que seja o seu dízimo, a sua oferta, a igreja não lhe pertence. A igreja não lhe pertence. Um sério problema que nós temos nas igrejas presbiterianas históricas são de famílias que dominam a igreja. Tem muita igreja, essa não é a nossa realidade, graças a Deus, pelo menos no que eu tenho visto, mas tem muitas igrejas que têm famílias que dizem o que vai fazer e o que não vai fazer. Eu já passei por uma igreja que eu não podia nem mexer nas cortinas, porque uma família que dominava a igreja dizia: essa cortina quem deu foi fulano de tal no ano 1979, e se ele fosse vivo hoje, não gostaria que mexesse nessa cortina. A minha igreja lá em Monteiro, quando meu pastor Altino assumiu, era uma igreja que tinha um piso muito antigo, mosaico. O mosaico é muito belo, mas se estiver bem conservado. Mosaico antigo, irmãos, não limpa nem com ácido muriático. E o mosaico era todo arranhado da igreja, eram uns buracos desse tamanho no piso da igreja, aquela coisa feia, podia limpar, podia esfregar, que ficava aquele negócio feio. A igreja toda bonitinha, o piso ridículo. Aí o pastor: vamos mudar esse piso, irmãos. Aí todo mundo: vamos. Aí se levantou as irmãs, disseram: de jeito nenhum. Porque muitas pessoas doaram
esse piso. Muita gente no ano 1950 entregaram uma oferta com sacrifício para comprar esse piso. Esse piso não vai sair daqui não. Pastor, não tem problema. Nós arrancamos o piso e vocês colocam na sala de vocês e fica lá de recordação. Tu quis o piso? Não, porque na minha casa tem porcelanato. Para que eu vou querer mosaico? Sentimento de domínio da igreja, de posse da igreja. Paulo vai dizer, tudo é de Cristo. A gente apenas administra o que é do Senhor. Não é nosso, não. Não é nosso. A igreja não é minha, a igreja não é do conselho, a igreja não é da família mais antiga, a igreja não pertence ao irmão que tem um dízimo mais alto da igreja. Não. A igreja é de Cristo, nós somos apenas dispenseiros, servos dele. Por isso, nós somos todos de Cristo. Não há para que divisão, não há para que porfia, não há para que brigas desnecessárias por questões minimalistas na igreja. Não há para quê. Não há para que isso. Certo dia eu vi uma história de uma irmã, tentar lembrar para contar a vocês, que foi chamada para um circo de oração, era uma igreja pentecostal, e a irmã era esposa de um pastor, e chegou lá, as irmãs do circo de oração estavam brigando há mais de um mês, por conta do tipo da camisa que iam vestir no aniversário do circo de oração. E a briga era a seguinte: metade das irmãs queriam a camisa com gola. Metade das irmãs, a outra metade, queria a camisa sem gola. Gola que eu digo assim, essa golinha para fora. E a briga lá, um mês, as irmãs não chegavam num consenso. Era reunião, outra reunião, era votação, não saía do empate. Não, metade quer com gola, metade quer sem gola. Faltava poucos dias para o aniversário. Faltava poucos dias para o aniversário do circo de oração. Aí chama a esposa do pastor do ministério vai lá e diz: qual é o problema aqui? Porque metade das irmãs querem com gola, outra metade das irmãs querem sem gola, e a gente aqui está brigando há um mês e tal. A irmã diz: pronto, está resolvido o problema. Vamos fazer a camisa dividida. Uma parte da camisa vai com gola, a outra parte vai sem gola. Manda a gráfica fazer que eles fazem, o que a gráfica quer é dinheiro, manda fazer que eles fazem do jeito que mandar. Aí começou, não, e como é que pode uma coisa dessa? Quem já viu uma camisa com metade de gola, metade sem gola? Se quem já viu uma igreja que se reúne para adorar o Senhor, dando brecha para Satanás fazer a festa? Enquanto vocês brigam, o foco da programação foi perdido. Enquanto vocês brigam por uma gola, o diabo está aqui fazendo a festa, envolvendo vocês em discussão, levando vocês a ter sentimentos diferentes e errados com respeito aos irmãos, por causa de uma gola. Entende? Muitas vezes nós perdemos o propósito principal por causa da gola da camisa ou da manga da camisa. Nós somos de Cristo, a igreja é dele, e nós devemos trabalhar tão somente para ele. Por isso que Paulo vai concluir essa carta lá no capítulo 15, verso 52. Irmãos, fazei como para o Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Quando a gente faz para o Senhor, aí o nosso trabalho não é vão. Nós somos todos de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar nesse instante, parar por aqui. Deus amado, nós te agradecemos por a tua palavra, pedimos que o Senhor a aplique em nosso coração e nos faça não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus, pela tua igreja, pelo teu povo. Amém e amém.